Bom dia para todos aí. Bom dia, Mães com Fé, pais que assistem a gente. Hoje o assunto são as Escrituras Sagradas, né? A pergunta que eu faço é: você usa as Escrituras Sagradas para orientar os seus filhos? A gente talvez vá à igreja, a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não tem esse costume de pegar mesmo a palavra mesmo, como ela é, né? Nua e crua. Bom dia, Tati. A palavra nua e crua para a gente ensinar nossos filhos, a gente pôr na prática os versículos bíblicos, separar alguns versículos para que a gente aplique nos momentos certos, né? A gente acaba esquecendo disso na rotina, no dia a dia, né? E esse livro que eu estou lendo, O Caminho para o Filho Andar, de Lu Priolo, né? Na semana retrasada eu também falei sobre ele, é um livro muito bom, eu recomendo, sem merchandising, né? Ele foi um dos vários livros que eu vi, que me indicaram, né? Eu comecei a ler e estou gostando bastante. E ele fala sobre isso, né? E ontem eu estava preparando essa palavra para vocês. Bom dia, Érica, Bruna, bom dia, nossas fiéis telespectadoras. E ontem eu estava preparando, né, eu li, coloquei, né, escrevi. E aí eu peguei uma revista, meu marido Daniel, ele, para quem conhece, ele é correspondente do Portas Abertas, né? Agora em Belém ele está meio mais parado porque já tem um correspondente local, mas ele continua sendo correspondente. A gente visitou bastante igreja em São Paulo, então a gente acompanha muito Portas Abertas. E preparando essa palavra, né, se a gente usa as escrituras, que serve muito para mim, porque meu filho ainda não completou 3 anos, e a gente acaba, não vou usar muito a Bíblia, a gente usa os ensinos da nossa forma, mas a Bíblia em si, os versículos, às vezes a gente acaba... Eu escrevo sim, Érica, no título eu escrevi, tá? Mas eu escrevo de novo. Bom dia, Paola. E aí, eu preparando essa palavra, eu me deparei com essa revista que mostra um norte-coreano com o filhinho dele. E aí eu comecei a ler a matéria, né? Que me interessou, porque fala sobre ensinar exatamente o assunto que eu vou falar com vocês hoje. Como que o norte-coreano ele pode ensinar o seu filho a Bíblia se ele é proibido, né? Se o regime, né? Se o imperador, o Kim Do-sung, né? Acho que é assim que fala, ele não pode falar, é proibido, é perigo de risco de morte, perseguição, né? E aí tá falando assim que os pais não podem ensinar a Bíblia aos filhos. Olha só. Aí eu fiquei pensando, poxa, a gente tá aí discutindo, né? Eu tô me policiando, porque a gente não está falando da Bíblia para os nossos filhos aqui no Brasil, né? Estou num contexto nosso aqui. E aí, o norte-coreano, ele não é que ele não fala porque ele esquece, ou porque talvez seja mais legal falar uma historinha mais ilustrada. É porque ele não pode falar da Bíblia para o seu filho. Aí eu pensei, poxa, a gente pode e a gente não está falando. Por que será, né? E o autor, o Lu Priolo, o autor do livro, né, ele fala sobre milhares de anos que os pais dependeram única e exclusivamente da Bíblia para orientar seus filhos, né? O acesso que eles tinham era isso aí, Tati, Lu Priolo. O acesso que eles tinham era para educar, a ferramenta que eles tinham era a Bíblia. Foi por milhares de anos, né? E Deus não daria uma missão para a gente, né, tão difícil, que é criar um filho sem ter uma orientação, né? A gente pede a ajuda do Espírito Santo, né? Lógico, ele é vivo, eficaz, dependente da época, né, do século. Ele sempre vai falar aos nossos corações, mas às vezes a gente esquece de usar a palavra de Deus mesmo para educar nossos filhos. E aí vem dessa história, né, desse pai com esse filho, e aí ele conta, né, as principais razões porque os pais norte-coreanos não conseguem compartilhar o evangelho com seus filhos pequenos. Olha só. Primeiro, a doutrinação, né? Desde o berço até a morte, a criança ela é doutrinada a adorar o imperador, né?
E é nos canais de televisão, nas estações de rádio, nos jornais, na propaganda, todos os cidadãos norte-coreanos estão sujeitos à doutrinação do regime da Coreia do Norte. Uma das primeiras palavras que os pais têm de ensinar aos seus filhos são as palavras obrigado, Pai Kim, né, que é o imperador. Na escola, eles aprendem sobre a família Kim e suas maravilhosas obras. Né? Então, eles são doutrinados a idolatrar o imperador. E aí o que acontece? Por que eu não vou falar da Bíblia para o meu filho se eu sou um cristão na Coreia do Norte, né? Porque assim, a criança, ela é ingênua, né? Muitas vezes ela pode falar alguma coisa sem querer. Então, o risco é alto, né? Nem sempre as crianças têm consciência quando o assunto é sua segurança e de sua família. Né? Por acidente, elas podem cantar uma música ou dizer aos amigos uma história bíblica. Já pensou? Né? Aí vão descobrir que a família dela é cristã. E pode haver a morte, né? E a separação da família. Professores na escola podem lhes perguntar, né, sutilmente, os seus pais têm um certo livro preto em casa, né? Aí, né, vai ser perigoso se a criança falar, ele tem um livro preto, né? Aí já começa a ficar de olho nessa família. Compartilhar o evangelho com elas pode ser extremamente perigoso. Terceiro, não há quem conte para eles. Infelizmente, na Coreia do Norte, milhares de crianças perdem seus lares e se tornam desabrigadas porque suas famílias foram separadas pela morte, prisões e outras tragédias. Algumas vezes, norte-coreanos são capazes de chegar à China, mas não conseguem retornar. De tão árdua, a vida norte-coreana tem dividido inúmeras famílias, assustando os filhos sobreviventes por toda a vida. Aí tem uma outra história, né, dessa moça aqui. O nome dela acho que é Kim. Essa daqui. Ela conta que os pais dela, ela descobriu que os pais delas eram cristãos porque ela via as atitudes deles. Ela falou, meus pais, eles ajudavam os desabrigados. Bom dia, Joelma. Legal ver você por aqui. E aí ela foi descobrindo aos poucos que os pais eram cristãos, porque eles não podiam falar da Bíblia para ela, né? E aí ela fala, né, que de repente ela abriu um armário, viu um livro e começou a ler, e aquilo foi transbordando, e para ela foi como se tivesse aberto os horizontes. E ela fala que ela sentia muito pelas pessoas que não podiam saber disso. Enfim, por que eu entrei nesse assunto da Coreia do Norte? Né? Eu já contei no início, porque eu estava preparando essa palavra e eu vi, por coincidência ou não, eu vi essa história. E a gente, cristãos, né, que não somos perseguidos ainda, né, pela misericórdia de Deus, ainda não somos perseguidos claramente, declaradamente, né? Então a gente tem essa oportunidade de ensinar as Escrituras aos nossos filhos, deles conhecerem a Bíblia, deles manejarem bem a Bíblia como sendo a arma principal para a vida deles, né? Algumas perguntas que o Lu Priolo fala no livro, pergunta no livro para os pais, né? Primeiro, o quanto você conhece a Bíblia, tá? Todas essas perguntas servem para mim, gente, porque eu estou no mesmo barco e às vezes eu também tenho essa dificuldade de ler mais a palavra de Deus, né? E aí, o quanto você conhece a Bíblia, né? Segundo, quanto das Escrituras você menciona ao longo de uma conversa normal com seus filhos? É assim, gente, porque o que acontece? A ideia da Bíblia é uma coisa chata, né? Venhamos e convenhamos, né? É difícil ler a Bíblia, né? Você tem que ir criando esse gosto aos poucos, você tem que separar um tempo, você tem que prestar atenção, não é tão fácil, pedir ajuda do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela se torna uma coisa muito pesada e a gente passa isso para os nossos filhos, né? Então, a gente tem que começar a pegar umas histórias da Bíblia, né? Talvez as mais populares, que é de Davi, Esther, e outras tantas de Abraão, de Samuel, e aí se tornar uma conversa normal no nosso dia a dia, na hora da refeição, na hora do lanche, na hora do banho, enfim, na hora que você senta com ele na cama antes dele dormir, se tornar uma história normal, né? Como a do Super-Homem, a do Batman, as histórias bíblicas, elas têm que fazer parte de um repertório nosso como uma coisa normal, um assunto
do dia a dia, um assunto que flua. E aí, uma outra pergunta, né? Quanto você conhece sobre ensinar e relacionar a Bíblia à vida diária deles? Então, pegar essas histórias e relacionar acontecimentos do dia a dia, né? Por exemplo, o seu filho ficou com medo de alguma coisa, e aí você fala, olha, Davi teve a coragem porque ele pediu a Deus a coragem, ele não era perfeito, mas Deus teve misericórdia da vida dele, porque ele se rendeu a Deus de todo o coração. Então, assim, começar a relacionar os fatos às histórias bíblicas para isso se tornar mais normal. O quarto é com que eficiência você usa as escrituras para reprová-los e convencê-los quanto ao pecado delas, né? Então, na hora que a gente reprova, na hora que a gente disciplina, pegar a palavra de Deus e falar, olha, você fez isso errado, porque está aqui na Bíblia que está errado. A Bíblia foi inspirada por Deus, que é o nosso Criador, é o nosso Pai, é Ele que nós dependemos para viver, né? Se não fosse a sua graça, nós não estaríamos vivos. E Ele escreveu isso, então você não está obedecendo, né? E aí relacionar, levar a criança à consciência do pecado através da palavra de Deus mesmo. Com que regularidade você usa a Bíblia quando corrige seus filhos? Que é isso que eu acabei de falar, né? Como você usa as escrituras para treinar seus filhos na justiça a fim de ajudá-los a agir melhor no futuro, né? Então, assim, também usar como exemplos, né? Por exemplo, Provérbios, ele é cheio de avisos, né? Cheio de versículos que falam, olha, se você for preguiçoso, você vai ter com as formigas. Então, assim, ele é cheio de, se você for fazer isso, vai acontecer aquilo. E esses avisos, o seu filho vai absorver e lá na frente ele vai lembrar. Alguma situação que ele for viver no futuro, ele vai lembrar desses versículos. Olha, realmente, né? Foi falado isso. Bom dia, Suelen. E ele deixa um recado importante. Ele fala assim, é impossível educar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor sem o uso contínuo da palavra de Deus. Pais cristãos, é seu papel conhecer e utilizar as escrituras como Deus planejou. Aí ele fala, né? Será que a gente crê nisso? Você crê nisso? Né? Se pergunte para você mesmo, você crê que a Bíblia pode ensinar seu filho? Será que a gente crê mesmo que a Bíblia tem essa capacidade de ensinar nossos filhos? Aí você vai ler em Salmos 19:7, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E é o que a gente tem que procurar para os nossos filhos, a restauração da alma, né? Como a gente sempre fala aqui no nosso canal, né? Todos nascemos pecadores, todas as crianças nascem pecadoras e precisam de regeneração, de processo de santificação, né? Então, é necessário sim o uso da Bíblia para a educação dos nossos filhos. Em 2 Timóteo 3,16, quem quiser abrir, mas eu vou falar aqui, depois vocês confiram. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tchau. Então, assim, a Bíblia já deixa esse recado pra gente, né? Olha só, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, né, que a gente precisa, para a repreensão, que a gente precisa com os nossos filhos, para a correção, para a educação na justiça. Em 2 Timóteo 3,16 fala isso, tá? Não preciso mais falar nada, né? Então, criar filhos biblicamente, ele fala, o autor, né? Criar filhos biblicamente não é apenas uma responsabilidade, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Então, não fiquem desesperados, tá? Também estou nesse barco. É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, criar filhos biblicamente, tá? Porque não é fácil. A gente tem que parar o que está fazendo, na hora da correção pegar a Bíblia, ler por que daquele pecado está errado. Outra coisa, tornar a Bíblia natural dentro de casa, as histórias bíblicas naturais, que fluam naturalmente numa conversa informal, sem ter que ser aquele momento chato e pesado. Agora vai ser a hora da Bíblia. Né? Eu sou um pouco contra as coisas mecânicas. Eu acho que isso a criança não gosta e acaba se tornando um fardo. Né? Então a gente tem que procurar ser mais leve no uso da Bíblia. O que nos leva a uma das fontes necessárias para produzir a maturidade cristã nos filhos, é o tempo.
né? Então o tempo vai te ajudar a criar essas habilidades, o tempo vai tornar o seu filho mais maduro espiritualmente. Mas, diferente da regeneração, a santificação ela é progressiva, né? O autor deixa bem claro no livro. Ela é progressiva, ela necessita do uso da Bíblia, tá? Ela vai, aos poucos, ela vai ensinando a santificação, tá? Leva tempo, né? Leva tempo para desenvolver as habilidades de pai, leva tempo para que você deixe o que está fazendo e pegue a Bíblia para ensinar, repreender, corrigir e instruir seus filhos. E, acima de tudo, leva tempo para que seus filhos cresçam, né? No caso aqui, cresçam não só fisicamente, cresçam na santidade, né? Não existe maturidade instantânea, não existe o remédio, escola especial, pó mágico, que transforme o pequeno coração rebelde de seu filho num coração obediente e que o leve à maturidade. Maturidade leva tempo. Uma pessoa não é capaz de mudar da maneira que agrade a Deus sem a palavra de Deus, né? É impossível. O Espírito Santo precisa de sua arma mais eficaz, a Bíblia. Diferente da regeneração, a santificação é um ato de Deus que precisa da nossa cooperação na leitura da palavra. É isso, gente. Vou deixar esse recado aí pra gente, tá? Pra eu como mãe, pra vocês. É um desafio diário a gente aí usar as escrituras e pensar, né, refletir sobre a história da Coreia do Norte, que os pais não podem, né, falar das escrituras para os filhos. E eles querem muito. E a gente que pode, às vezes, esquece. Vou deixar essa reflexão aí pra vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana. Deus abençoe a todas. Um beijo.